Fala galera, tranquilo? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Cox, eu sou professor de História. Nesses anos dentro de sala de aula, uma das perguntas que eu mais ouço é: professor, o que eu tenho que saber para a específica da UERJ? Eu tenho muito medo da específica, o que eu tenho que saber para a específica da UERJ? E nesse vídeo eu vou te dar o caminho das pedras, das coisas mais importantes que você tem que saber para a específica da UERJ. O meu intuito é que você saia desse vídeo sabendo como funciona a prova da específica da UERJ, quais são os 5 assuntos mais cobrados na prova de História e como você pode construir uma boa resposta discursiva para essa prova. E assim, eu acho que você vai estar muito mais preparado no fim desse vídeo do que você está nesse exato momento que a gente está só começando. Vamos lá? Primeira coisa, como é a específica da UERJ? Como é a prova? Bom, vou do início. Se você não sabe, a prova ela tem 10 questões, todas elas discursivas, e cada uma dessas questões vale 2 pontos. Geralmente, dentro de uma mesma questão, a específica ela te faz 2, 3, 4 perguntas, aponte 2 características e em seguida indique 2 consequências. Aí você tem 4 perguntas dentro de uma só. Eu preciso de 2 características, 2 consequências. E nessa questão que eu estou construindo de exemplo aqui, a gente teria então 2 pontos subdivididos em 4 etapas. Você teria aí meio ponto para cada característica correta, meio ponto para cada consequência correta. Então, se você acerta 2 características e uma consequência, você tira 1,5. Se você acerta tudo, você tira 2 naquela questão. No fim da prova, então, você totaliza 20 pontos. 20 pontos que podem virar 40 pontos, a depender de qual é o curso que você deseja. A UERJ ela adota no exame discursivo o sistema de pesos. Então, se História é a tua específica peso 1, a tua prova vale 20 e pronto. 10 questões, 2 pontos cada questão, 20 pontos totais. Agora, se História é a tua específica peso 2, isso significa que a tua prova ela vai ser corrigida valendo 20, então a tua nota vai sair de 0 a 20 e depois essa tua nota vai ser multiplicada por 2. Então a tua nota sai, por exemplo, 15, mas quando sair o teu resultado você vai ter 30 pontos somados por conta da tua prova de História, se História for a tua específica peso 2. Então, como é a prova da UERJ? 10 questões discursivas, uma questão pode ter várias perguntas dentro dela, cada questão vale no total 2 pontos, fazendo assim com que a prova valha 20 pontos, e se História for a tua específica peso 2, a tua nota posteriormente é multiplicada por 2 e é esse valor que vai compor a tua nota total do vestibular. A pontuação de cada questão, ela sempre anda de 0,25 em 0,25. Então, uma questão você pode tirar entre 0 e 2, sempre andando de 25 em 25. Então, você não pode tirar 0,8 em uma questão. Você não pode tirar 1,4 em uma questão. Não, você vai tirar 0,75, você vai tirar 1,5, 1,75. A pontuação da questão ela sempre anda de 25 em 25. Aqui você já vai conhecendo então um pouco mais de como é a prova. Qual é o sistema de pontuação, como é que a correção é feita, como é dada a pontuação de cada questão. E uma outra coisa que você precisa saber sobre a prova específica de História da UERJ é o edital da específica de História da UERJ. Ele não é um edital igual o da prova do Enem. A prova do Enem ela cobra desde a antiguidade até os dias de hoje. A prova da UERJ ela não é assim. O edital da UERJ ele não cobra antiguidade. O edital da UERJ ele não cobra a Idade Média. Então você não precisa estudar Grécia, você não precisa estudar Roma, você não precisa estudar feudalismo. Não vai cair feudalismo, não vai cair Grécia, não vai cair Roma. Por quê? Porque o edital da prova específica de História da UERJ, ele parte do século XV em diante. Tudo que está antes do século XV não vai cair. Você pode ficar tranquilo, pode ignorar
esses assuntos que eles não vão aparecer na específica. Do século XV em diante, aí sim, a gente precisa olhar até os dias atuais. Para ser exato, o primeiro item do edital da UERJ é a expansão marítima. Então, da expansão marítima em diante, a gente começa a conversar. A chegada dos europeus na América, a formação dos Estados Nacionais modernos europeus, o absolutismo monárquico, dali em diante. Primeiro item do edital é a expansão marítima. Dali para frente, a gente vem até os dias de hoje. Assim, você já sabe, então, basicamente, o que está dentro do conteúdo programático, você já sabe como funciona o sistema de pontuação da prova. Acho que a gente pode encerrar por aqui o item 1 desse vídeo, que era o item como é a prova específica de História da UERJ. Agora, a gente pode ir para o segundo item desse vídeo. O que mais cai na prova específica de História da UERJ? Bom, você já sabe que a prova tem 10 questões e essas 10 questões elas têm um padrão tradicional de como elas são organizadas. A prova da UERJ, tradicionalmente, ela vem em ordem cronológica, então a primeira questão é geralmente uma questão envolvendo o século XV e a última questão, a questão 10, é geralmente uma questão que toca em alguma atualidade, então ela vai andando em ordem cronológica ao longo da prova, saindo do século XV até os dias atuais. E, geralmente, a prova é dividida basicamente em 3 blocos. Como assim 3 blocos? Um primeiro bloco vai da questão 1 à questão 3. Tradicionalmente, as questões 1, 2 e 3 abordam eventos que aconteceram dentro de 3 séculos, 15, 16 e 17. Tradicionalmente, se você olhar para as provas da UERJ, você vai perceber questões 1, 2 e 3 abordam os séculos 15, 16 e 17. Esse é o primeiro bloco que eu chamo da prova específica da UERJ. O segundo bloco da prova específica de História envolve as questões 4, 5 e 6. As questões 4, 5 e 6, elas tradicionalmente abordam os séculos 18 e 19. Então esse segundo bloco, ele pega o século 18, pega o século 19 e cobra esses 2 séculos essencialmente nas questões 4, 5 e 6. A questão 7 é uma questão que muda dependendo do ano. A questão 7, ela geralmente cobra já o século 20, mas às vezes ela ainda cobra o século 19. Então a questão 7 é uma questão que eu não vou bater o martelo contigo do que sempre aparece nela. Ela acaba mudando um pouquinho, às vezes cai século 20, às vezes cai século 19. Agora, eu posso te dizer que da questão 8 até o fim da prova, então questões 8, 9 e 10, tradicionalmente a UERJ aborda os séculos 20 e 21 dentro dessas 3 questões. Especialmente a questão 10, tradicionalmente é uma questão que se conecta com alguma atualidade. Por isso, sempre muito importante você ficar de olho nas notícias que vão rolando ao longo do ano do teu vestibular, porque essas notícias podem virar uma questão na prova da UERJ. Eu sempre coloco lá no Instagram notícias que podem virar questões, eu sempre faço uma análise de algumas atualidades e como elas podem aparecer no vestibular. Vale muito a pena você ficar de olho nisso, especialmente se você vai fazer a específica da UERJ. A questão 10, tradicionalmente, é uma questão que conecta algum assunto histórico com uma atualidade. Então, assim, a gente fecha um terceiro bloco da prova específica da UERJ. O bloco que vai principalmente das questões 8 a 10, né? Então, 8, 9 e 10, abordando os séculos 20 e 21. Então, em resumo, como tradicionalmente é a prova da UERJ, quando você abrir a prova específica de História, da questão 1 a 3, você vai ver os séculos 15, 16, 17. Questões 4, 5 e 6, você vai ver principalmente os séculos 18 e 19. A questão 7 é uma questão que varia. 8, 9 e 10, tradicionalmente você vai ver século 20 e 21, a questão 10, geralmente uma questão muito conectada com a atualidade. E dentro dessas 10 questões, quais são os assuntos mais cobrados de todos? Quais são os assuntos mais recorrentes na prova específica da UERJ? Pega a caneta e anota aí. O top 5 da específica de História da UERJ é o seguinte, e aí aqui eu vou também em ordem cronológica para ficar no padrão UERJ. Assunto 1, Brasil Colônia. Rotineiramente você vai se deparar com uma questão
questão sobre Brasil Colônia, e pela cronologia você já sabe, ela vai estar ali entre a questão 1 e 3. Tradicionalmente a questão 2 é uma questão que aborda o Brasil Colônia. Segundo tópico sempre cobrado, o segundo reinado. Segundo reinado, estamos falando de século XIX, então você já sabe, é uma questãozinha que vai estar ali entre a 4 e a 6. Segundo reinado também é um dos assuntos recorrentes da prova específica de História da UERJ. Terceiro assunto, História dos Estados Unidos. Quando eu falo de História dos Estados Unidos, eu estou falando principalmente de século XVIII, ou seja, independência dos Estados Unidos, e século XIX, marcha para o oeste, expansão territorial norte-americana, aquele momento que os Estados Unidos vão se transformando nos Estados Unidos que vocês conhecem hoje. Século XVIII, século XIX, você já está ligado entre as questões 4 e 6. Quarto assunto, na ordem cronológica, o período entre guerras. O período entre guerras, aquele períodozinho da história, não sei se você lembra, onde surge o nazifascismo na Europa. E aí, se a gente está falando de nazifascismo, a gente está falando de século XX. Então, geralmente, questões do entreguerras estarão no final da tua prova, principalmente entre as questões 8 e 10. E, fechando a cronologia, o quinto dos assuntos mais cobrados na prova da UERJ, lembrando, eu não estou fazendo por ordem do que mais cai. Eu peguei os 5 mais cobrados de todos e estou seguindo uma ordem cronológica. O quinto assunto, as ditaduras na América Latina, destacando principalmente o caso brasileiro. E aí a gente já está falando principalmente de segunda metade do século XX, também no final da tua prova, inclusive as questões de ditadura geralmente vêm no finalzinho mesmo, já encerrando, fechando o teu gabarito bonito naquele dia. Então agora você já sabe como é a estrutura de cobrança da UERJ, primeiro bloco, segundo bloco, terceiro bloco, e você já sabe quais são, dentro desses 3 blocos, os 5 assuntos mais recorrentes, os 5 assuntos mais cobrados. Aos poucos eu vou falando com detalhes de cada um deles por aqui, fica acompanhando aí que eu sempre vou botando alguma coisa falando disso. E assim a gente pode fechar esse segundo momento do vídeo, onde eu tentei te dizer o que mais cai, como é que é essa prova da UERJ, o que ela sempre cobra. Pra gente chegar então no terceiro e último ponto desse vídeo, onde eu tento te dar uma breve linha de raciocínio para você entender basicamente como você pode construir boas respostas para a prova específica da UERJ. Se você quiser mergulhar de verdade no como construir boas respostas, eu tenho um canal no Telegram onde de segunda a sexta eu coloco lá uma questão da específica, mando um comentário sobre a questão, coloco o gabarito oficial da questão e te dou um exemplo de como construir uma resposta discursiva para essa questão. Se você quiser, o link está aqui embaixo, entra lá para você receber de segunda a sexta esse material e ir treinando cada vez mais como construir respostas. Mas aqui eu quero te dar pelo menos a premissa básica desse como construir respostas. E aí eu te digo basicamente para você seguir 3 dicas para construir boas respostas na prova discursiva. Primeira dica, identifique o que a questão quer de você. Segunda dica, seja objetivo na tua resposta. Terceira dica, use o enunciado a seu favor. Vou aprofundar essas dicas com você a partir de uma questão, que é uma questãozinha que apareceu em 2012 na prova da UERJ, uma questão que aborda o Brasil colonial. Se aborda o Brasil colonial, você já sabe, provavelmente ela está ali entre as questões 1 e 3. Essa é a questão 3 da prova de 2012, que eu vou botar para você aí na tela agora para você ver como ela é. A partir dela, eu vou aprofundar essas 3 dicas que eu acabei de te dar para construir boas respostas. Bom, eu não vou analisar a questão inteira, isso eu faço lá no Telegram. Eu só quero que você olhe comigo lá para o final da questão, onde está escrito assim: cite a principal atividade econômica que condicionou o surgimento dos caminhos da estrada real e identifique
2 interesses da coroa portuguesa em controlar esses caminhos no decorrer do século XVIII. Primeira dica que eu te dei era: identifique o que a questão quer de você. Identifique o que você tem que responder. Nessa questão, por exemplo, ele te pediu para você citar a principal atividade econômica que condicionou o surgimento da Estrada Real. E aí, cara, o que você precisa prestar muita atenção? Ele está te pedindo para citar uma atividade econômica. Se eu te peço para citar uma atividade econômica, não adianta você vir falar para mim de política, de organização social. Você tem que falar de economia, cara. Vou te dar um exemplo de um dos assuntos que vocês mais conhecem, Vargas. Se eu faço uma questão falando assim: aponte uma política econômica do governo Vargas, o que você tem que me responder? Você tem que me responder sobre, sei lá, industrialização. Não adianta você me responder que o Vargas criou a CLT. O Vargas criar a CLT é até uma verdade, foi ele que criou a CLT, mas isso não é uma medida econômica do governo Vargas. Então, qual é a tua pontuação? 0. Você não respondeu o que está sendo perguntado. Então, a primeira dica: identifique no enunciado o que a questão quer de você. Se ela quer uma medida social, fale uma medida social. Se ela quer uma medida econômica, fale uma medida econômica. No caso dessa questão que eu coloquei para vocês, a questão pedia: cite a principal atividade econômica. Você já sabe, eu tenho que falar uma atividade econômica. E é isso. Segunda dica que eu te dei: seja objetivo. Percebam que a questão falou: cite uma atividade econômica. Então é cite. Não é cite e explique. Se ele botar cite e explique, aí você cita e explica. Mas se ele só pede para citar, você só cita. Não precisa tentar ficar enrolando. Lembrem-se, o corretor vai corrigir dezenas de provas junto com a tua. Ele não quer que você responda muito mais do que foi perguntado. Até porque, quando você responde mais do que foi perguntado, você corre o risco de se enrolar. Vou te dar um exemplo simples. Estão começando as aulas, início de ano, você chegando na sala, viu uma pessoa que você começou a ter uma espécie de interesse, começou a se aproximar dessa pessoa, começou a jogar uma conversa e tudo mais, está trocando uma ideia, e aí essa pessoa te faz uma pergunta. Essa pessoa te pergunta assim: você tem namorado? Você tem namorada? Sei lá o quê? E aí, nesse momento, a pessoa já meio que demonstrou a você que ela tem algum interesse, já que ela tá te perguntando algo que, bom, se ela não tivesse interesse, talvez ela não te perguntasse. E aí, ela te perguntou: você tem namorado? Você tem namorada? A resposta que você dá é: não, não tenho. E segue a vida. Por quê? Porque de repente, se você fala: não tenho não, eu até tinha até 2 semanas atrás, mas aí aconteceu tal coisa e rolou não sei o que, aí a gente terminou, aí não sei o que. Aí aquela pessoa que em um primeiro momento estava com interesse em você e perguntou a você se você tinha um namorado, uma namorada, nesse momento que você começou a dar 300 mil explicações sobre como terminou o teu relacionamento 2 semanas atrás, essa pessoa já parou e pensou assim: ih, mó furada, tá maluco, acabou de terminar o negócio lá, vai ser mó calma. Você tivesse respondido: não, segue a vida, não, blá 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 blá, você já se enrolou. Então, às vezes, falar mais do que o que você está sendo perguntado pode ser prejudicial para você. Então, na prova específica da UERJ, se ele te pede para citar, você cita. Se ele te pede para explicar, você explica. Se ele te pede para comparar, você compara. Se ele te pede para identificar, você identifica. Seja objetivo dentro daquilo que está sendo perguntado. Segunda dica. Terceira dica que eu te dei: use o enunciado a seu favor. Uma das dúvidas que a galera mais tem é do como construir respostas discursivas. Gente, dá para você ter uma boa base olhando o padrão de resposta da UERJ. Dá para você ter uma boa base olhando a revista eletrônica do vestibular da UERJ, onde eles dão
dão exemplos de gabaritos comentados. Dá para você ter uma boa base olhando, por exemplo, padrões de resposta da própria Unicamp, que dá exemplos do que é uma resposta acima da média, o que é uma resposta abaixo da média. Eu sei, a banca da Unicamp é outra, mas é legal você ver como bancas de prova específica gostam de respostas específicas. A revista eletrônica talvez seja uma das grandes fontes, não só nos gabaritos comentados da revista eletrônica, mas também em um artigo já publicado na revista eletrônica, onde a própria UERJ dava exemplos de como você construir uma resposta discursiva. E eu vou tentar te mostrar agora como você pode usar o enunciado para construir uma boa resposta discursiva. Se liga só, o enunciado dessa questão diz assim: cite a principal atividade econômica que condicionou o surgimento dos caminhos da Estrada Real. Qual seria uma boa resposta para você construir em cima desse enunciado? Exemplo: o surgimento da Estrada Real foi influenciado pela atividade mineradora. Beleza! Olha o que a questão pediu. Cite a principal atividade econômica que condicionou o surgimento dos caminhos da Estrada Real. Eu respondo da seguinte maneira: o surgimento da Estrada Real, olha aí, ó, surgimento dos caminhos da Estrada Real. O surgimento da Estrada Real foi influenciado. A questão usou condicionou, eu usei aqui um influenciou. Então, ó, o surgimento da Estrada Real foi influenciado pela atividade mineradora. É a atividade econômica que condicionou o surgimento desses caminhos. Beleza, fechou a conta da primeira parte da pergunta. Percebam? Garanti um ponto. Segunda parte da pergunta. E identifique dois interesses da coroa portuguesa em controlar esses caminhos no decorrer do século XVIII. Qual é uma boa estratégia para a gente responder? Ó, entre os interesses régios, então percebam, a questão me pediu, identifique dois interesses da coroa portuguesa. Eu botei lá, entre os interesses régios, então eu tirei o coroa portuguesa e botei um régios ali. Entre os interesses régios, cabe destacar, e aí ele me pediu para eu identificar dois interesses. Eu botei, entre os interesses régios, cabe destacar o desejo de evitar o contrabando de ouro e o de garantir o monopólio de produtos pela coroa. Então esses eram dois interesses da coroa portuguesa. Eu não quero a galera contrabandeando e eu quero garantir que o fornecimento de produtos nessa região seja feito por mim. Então, identifique dois interesses da coroa em controlar esses caminhos. Entre os interesses régios, cabe destacar o desejo de evitar o contrabando de ouro e o de garantir o monopólio de produtos pela coroa. Então percebam como é que nas duas respostas que eu construí com vocês, para a primeira parte da questão e para a segunda parte da questão, eu utilizei do enunciado a meu favor. Eu utilizei do enunciado para construir uma resposta objetiva, direta e que respondia exatamente o que estava sendo perguntado na questão. E assim, eu acho que a gente pode fechar o terceiro bloco desse vídeo, a terceira parte desse vídeo. Se a prova da UERJ ela é dividida tradicionalmente em 3 blocos, da questão 1 a 3, da questão 4 a 6 ou 7 e da questão 7 a 10 ou 8 a 10, se a prova da UERJ é dividida em 3 blocos, eu também quis dividir esse vídeo em 3 blocos. Primeiro bloco, como é a prova? Segundo bloco, o que mais cai? Terceiro bloco, como construir uma resposta discursiva. E assim, eu espero que eu tenha cumprido aquilo que eu falei lá no início do vídeo, que no final desse vídeo você ia sair daqui sabendo muito mais do que você entrou sobre a específica da UERJ. Eu espero que no final desse vídeo você saiba o básico de tudo aquilo que você precisa saber para caminhar bem e fazer uma boa prova específica e ano que vem poder estudar nessa universidade tão maravilhosa que é a UERJ. No meu Instagram eu vou deixar um resuminho de tudo isso que a gente conversou nesse vídeo. Se você quiser salvar para consultar sempre, dá uma chegada lá. Se quiser receber de segunda a sexta uma questão, um exemplo de resposta discursiva em um comentário meu, aí o caminho é o tal do Telegram. Por aqui sempre vem vídeos comentando com mais profundidade a específica da UERJ, comentando com mais profundidade questões do Enem. Por aqui são esses vídeos mais longos que vocês podem aprofundar mais sobre os assuntos. Fica de olho aí, espero que tenha te ajudado. Um beijo grande, até uma próxima. Tchau, tchau, povo!